Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 10 em diante. Quem encontrou, diga amém, irmãos. Amém. Nos diz assim a palavra de Deus: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, e formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no culto das aldeias, das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. E o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e caia as sombras, volta, amado meu, faz-me semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Betel. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento já te damos graça por tudo que tem sido realizado nesta noite, Pai. Pelo momento, Senhor, de oração, a abertura do culto através da sua palavra, através, Senhor Deus, louvores que foram louvados, tudo engrandecimento à tua presença, ao teu nome, Senhor. E nesta noite, Senhor Deus, não é diferente, Pai. Te pedimos que o Senhor continue falando conosco através da tua palavra e do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos revelar, Senhor, aquilo, Senhor, que precisamos ouvir, Pai, e não aquilo que queremos ouvir. Pai eterno, fale conosco, em nome de Jesus Cristo. E que toda alma, Senhor Deus, que entra por estas portas, que possam ser tocados pelo teu Espírito Santo. É aquilo, Senhor Deus, que os teus filhos vierem buscar, que nesta noite possam se apoderar da tua bênção e da vitória em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, quem conhece o livro de Cantares de Salomão, irmãos, os irmãos percebem que é um livro poético. É um livro poético, onde o noivo e a noiva se expressam o seu sentimento um pelo outro. Então o noivo começa a conversar com a noiva, e almeja estar com a noiva, e a noiva almeja a presença do noivo. O livro, para quem lê, irmãos, vai perceber que se trata de algo semelhante a alguém que é família, né, irmãos? E aqui, nessa noite, está a família do Senhor. Está um povo que tem intimidade com Deus, é a noiva do Senhor. E lendo essa palavra, irmãos, a gente percebe a importância. Quem lê vai achar que é uma coisa somente romântica, mas no espiritual você percebe algo mais profundo, como Deus estivesse conversando com a sua noiva. A preocupação do noivo querendo ver a noiva, e da noiva ansiosa por ver o noivo. Assim, irmãos, precisa ser a igreja do Senhor. Nós temos que ter o prazer e a alegria e almejar esse dia de nós nos encontrarmos com o noivo. E aqui, irmãos, entrando na palavra, diz assim: porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi.
O inverno, irmãos, quando se fala em inverno, a gente fala, poxa, é um período de frio, é um período que as pessoas ficam em suas casas, não gostam de sair muito na rua. Até um urso, ele inverna, irmãos, no inverno ele fica um período, e quando ele está invernando, ele está no sono dele, até que passa o inverno, e quando ele desperta num tempo melhor, ele desperta em uma estação certamente melhor, com mais calor, menos frio. E hoje o inverno, a chuva, ela simboliza os desafios da sua vida, as dificuldades que as pessoas passam, que a igreja passa, momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de frieza espiritual, momentos de desânimo, em que as pessoas pensam até mesmo parar, em desistir de tudo. Mas aqui no livro de Cantares, ele fala com a sua noiva, dizendo que o inverno já passou, a chuva já cessou. Existe, irmãos, um tempo determinado para todas as coisas. Ainda que você pensa que a tua luta não tem fim, que os seus problemas nunca se acabam, mas o Senhor, pela sua palavra, Ele te anima dizendo, olha, o inverno já passou, e a chuva já cessou, e o tempo de cantar chegou. Mas quando é o tempo de cantar, Senhor, na minha vida? Se a minha vida foi só de desafio, de decepções, de angústia, Senhor, mas nesse período, como você se portou diante de Deus? Qual foi a sua conduta enquanto havia o inverno espiritual na sua vida? Qual foi a sua conduta quando a chuva caiu querendo te barrar? Como? Porque às vezes, irmãos, nós passamos os invernos espirituais da nossa vida, passamos as tempestades da nossa vida. Alguns dão glória a Deus e aleluia, mas outros reclamam e questionam a Deus, por que isso está acontecendo, Senhor? Se eu oro, se eu vou à igreja, por que está acontecendo isso comigo? O que falta eu fazer, Senhor? Glória a Deus. Eu não falei, irmãos, que dentro deste livro existia um carinho da noiva pelo noivo, aquela preocupação de esperar a presença do noivo chegar, e o noivo querendo ver a noiva. O que é isso? Deus quer que vocês tenham intimidade com Ele. Não basta ter o nome de crente, nem servir uma igreja com placa. Precisamos nos aproximar de Deus, mesmo que você esteja passando o inverno na sua vida. Isso faz parte, irmãos. Nós passamos um inverno de frieza espiritual, de tristeza, de dor, de desemprego, de decepção, de calúnia. Mas, irmãos, isso faz parte. Eu já disse aqui, todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Se essas coisas não acontecerem na sua vida, você nunca vai estar pronto e nem preparada. Mas precisa. Mas é um tempo. E esse tempo passa. Mas quando esse tempo for passar, você precisa estar firme. Você precisa estar firme na presença de Deus.
Mas eu clamo, eu oro. Mas como você clama? Como você ora? Você ora reclamando? Você clama questionando? Não adianta. Você precisa sentir Deus. Precisamos termos intimidade com o Senhor. Quando nós louvamos a Deus, irmãos, nós precisamos, como estivéssemos decolando, subindo, voando até a presença dEle, imaginando, irmãos, como estivéssemos vendo o Senhor. Você passa a ter intimidade com o Senhor. A oração te aproxima de Deus, a palavra te aproxima de Deus. Cultuar, cantar, faz com que você se aproxime-se de Deus. E aqui havia passado o inverno, havia passado a chuva, e agora ele diz que o tempo de cantar chegou. Ninguém consegue cantar, irmãos. É dificilmente alguém que canta na tristeza, né? Quando a pessoa está passando tristeza na vida, passando provação, a pessoa mais chora ou reclama. Mas sendo, irmãos, que na hora da adversidade poderíamos adorar o Senhor, poderíamos cantar hinos de louvor. Tem até um ditado que diz que os hinos e poesias foram escritos no momento de tribulação, no momento de dor. Vocês têm por base Davi. E aqui diz assim: aparecem as flores da terra, e o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega. Irmãos, a luta tem fim, mas sempre ela começa. A luta acaba, mas sempre ela vai começar, porque você tem que entender que você está na terra. Aparecem as flores. As flores, irmãos, é sinal de esperança, é sinal que alguma coisa boa vai acontecer, é sinal que o campo que está em flores vai dar o seu fruto. Então você não pode perder a esperança. Você precisa acreditar que essas flores que estão aparecendo é um sinal da mão de Deus ao seu favor. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor se exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face e faz-me ouvir a tua voz. É isso que Deus quer ouvir. Andava pelas penhas, escondido, às beiras, talvez para que ninguém visse, e diz aqui: olha, sai daí onde você está e vem, formosa minha, igreja minha. Você não precisa se ocultar quando você está sendo provada e provado. Você não precisa se esconder de nada quando você está passando necessidade, quando você está sendo humilhado, humilhada. Não precisa se envergonhar no seu oculto. O Senhor está dizendo: olha, mostra-me a tua face, mostra-me o teu rosto. Glória a Deus. Seja transparente com seu Deus. Senhor, estou passando por tudo isso, porque as pessoas às vezes se envergonham
quando está passando dificuldade, quando está passando luta, quando está passando necessidade. Mas o Senhor diz: olha, não precisa se esconder, não precisa se ocultar, não. Eu quero ver a sua face, eu quero ver o seu rosto, eu quero ouvir a sua voz, porque a tua voz é doce. Sabe o que é isso, irmãos? Glória a Deus. Pessoas que exaltam o Senhor, louvam o Senhor na adversidade, sofre, é humilhada, mas adora o Senhor com verdadeira adoração. Aleluia! Sua voz é doce. Sua voz é doce. Percebe como é importante você abrir a sua boca? Como é importante você falar com Deus? Como é importante você louvar a Deus? Deus ouve a tua voz. Mas a tua voz precisa ser doce. Sabe o que é ser doce? Agradar a Deus. A voz doce agrada a Deus. Deus atende, Deus responde, Deus ouve. Mas uma voz amarga, uma voz desanimada, cheio de dores, de amargura, não consegue bendizer a Deus, não consegue se alegrar, porque está revoltado pelo aquilo que está acontecendo, sendo que Deus disse: olha, para de andar escondido, mostra-me a tua face. Seja verdadeiro com Deus, não minta para Deus, seja realista e mostra a tua face, mostra quem você é para Deus. E quando você mostrar quem você é, você vai orar, você vai cantar, e Deus vai ouvir a voz dela, a voz dele é doce. É doce como mel. Sua voz será doce diante de Deus. Diz aqui: apanhai-me as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Irmãos, isso acontece em nossas vidas, acontecia naquele tempo. Na realidade, as raposas vinham, entravam na vinha, e quando a vinha estava em flores, elas mastigavam a raiz, destruindo o fruto de nascer. É isso que o inimigo tem feito com a sua vida. Quando você começa a se despontar e se alegrar no Senhor, as flores começam a aparecer. Então a raposa entra e começa a mastigar a sua raiz. Porque se eu destruir a raiz dela, ela vai morrer. Se eu destruir a raiz dela, ela vai perecer, não vai dar fruto. A vida dela, a vida dele vai ser uma desgraça. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer nesta noite, para você que entrou aqui, que a raposa tem feito isso na sua vida. Mastigou a sua raiz, você desanimou de tudo e até mesmo de viver. Glória a Deus. A raiz, irmãos, da nossa vida se chama Cristo. Ele está presente nessa noite. Se a raposa entrar a mastigar a nossa raiz, nós nos enfraquecemos, nós desistimos, a nossa esperança se apaga. Mas o Senhor disse pela sua palavra
destrói a minha vinha. Quantas pessoas estão aqui nessa noite? Quantas pessoas têm uma história para falar, de decepções, de vitórias, de tristeza, de angústia, onde não entendeu a mensagem de Deus, onde Deus disse: olha, vigia, porque a raposa que entrar na sua casa, que entrar no meio do seu serviço, que entrar na sua amizade, que entrar no meio da sua família, apanhar-me as raposas e as raposinhas. Mas pastor, como alguém apanha uma raposa? Irmãos, a raposa, em algumas passagens bíblicas, como Jesus, ele dizia, chamou algumas vezes, irmãos, Herodes de raposa. Disse assim: olha, fala para aquela raposa que os demônios são expulsos e os enfermos são curados. E Ezequiel, também o Senhor fala através de Ezequiel e diz: olha, Israel e os seus profetas têm sido como raposa, enganando o meu povo, falando o que eu falei, o que eu não falei, fazendo com que o meu povo erre e comete delitos. Aleluia. São raposas enganadoras. Irmãos, isso ocorre hoje em nossos dias. As raposas se infiltram. O pior é as raposinhas. As raposinhas, irmãos, é a cria de uma raposa. E quando ela nasce, irmãos, aumenta, e o problema também aumenta. Então Deus diz: olha, você tem que apanhar a raposa e apanhar as raposinhas. Nós temos que tomar cuidado. Tem raposa que se filtra na sua vida, na sua casa, na sua amizade. É raposa. Raposa, irmãos, ela traz confusão, destrói as coisas de Deus, tira a esperança das pessoas. O inimigo tem tirado a tua esperança, o inimigo tem tirado a sua alegria. Mas hoje é noite, irmãos, de restauração. Glória a Deus. Vamos apanhar essas raposas e raposinhas. As raposinhas, elas aumentam, e o problema aumenta. Mas se nós apanharmos elas, nós vamos tirar o problema. Mas pastor, como eu apanho uma raposa? Você apanha a raposa, irmãos, vigiando no que fala, no que ouve, no que vê, no que pensa. A raposa quer entrar, mas diz: olha, aquele homem está cercado, aquela mulher está cercada pelo poder de Deus, da palavra, do Espírito Santo. Eu quero uma brecha, mas ele não me dá. Mas infelizmente, irmãos, existe situação que damos brecha. A raposa vem, te persuade, toma o que é seu, destrói a obra de Deus na sua vida, destrói a sua família. Tudo isso porque você não vigiou, porque você não buscou o Senhor. Como você vai resolver problema? Com as suas mãos, com as suas forças, com a sua palavra? Não tem como resolver. Você precisa buscar a sabedoria que vem de Deus.
Você precisa buscar a presença do Altíssimo. Mas existe, irmãos, muitas raposinhas que, ao contrário daquelas que introduzem no seu caminho para te desanimar, para destruir a sua esperança, sua família, tem as raposinhas, irmãos, que entram na nossa vida na mínima coisa. É raposinha, mas ela entra na mínima coisa. Se você não estiver vigiando, ela entra nos seus sonhos, ela entra nos seus pensamentos, ela mina a sua vida. A raposinha, irmãos, faz você murmurar. Oh, mas pastor, mas o que tem? Raposinha faz você murmurar, faz você reclamar das coisas de Deus, faz você ver defeito em tudo. A raposinha, ela faz você ter inveja, não querer que a pessoa cresça. As raposinhas faz isso, irmãos. A raposinha traz desânimo para a tua vida. Mas como uma raposinha consegue, pastor, entrar na igreja? Tem entrado, irmãos. Os crentes, irmãos, têm dormido na fé, têm se enfraquecido na fé. Ele entra através da tecnologia. A raposinha chega, peraí, eu vou prender ele na tecnologia, vou prender ela na tecnologia, vou fazer ele perder a hora do culto, vou fazer ela parar de orar, eu vou fazer ele parar de ler a Bíblia, porque quanto mais tempo ele perde na tecnologia, ou ela vai perder tempo por Deus. E aí, irmãos, o inimigo tem feito isso. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Irmão, quando a bênção está perto para chegar, e se você não vigiar, a raposa entra, as raposinhas entram. Como nós recebemos as bênçãos de Deus? É vigiando, é orando, é buscando a presença do Senhor. Não tem como raposa e raposinha entrar, não tem como arrumar confusão, não tem como arrumar problema, não tem como desanimar a fé de ninguém, porque você está vigiando. Apanhai-me as raposas e as raposinhas. Sansão, quando ele estava furioso com seus inimigos, ele pegou muitas raposas, pôs fogo na cauda e soltou na seara dos filisteus, irmãos. Estava irado. As raposas serviram o que, irmãos? Para pôr fogo nos seus próprios inimigos. Você não tem que fazer a vontade do inimigo, não. Você tem que fazer a vontade de Deus. As raposinhas faz você errar. As raposinhas faz você falar o que não deve. As raposinhas faz você ir para onde não deve. Faz você pensar e ver aquilo que você não pode ver e nem mesmo pensar. Mas se você der ouvido à voz de Deus, quando Ele fala, apanhai-me as raposas e as raposinhas, então você vai começar do jeito certo. Você vai orar, você vai ler a Bíblia e vai vigiar. Quando a raposinha se aproximar de você, falando, querendo que você faça aquilo que não é para você fazer, querendo que você vá aonde não é para você ir, ou que você participe de coisas que não é para você participar, irmãos. Eu já estava falando aqui no discipulado. O Espírito Santo, a palavra de Deus, faz você detectar o pecado. Ninguém, irmãos, erra simplesmente porque quer errar, não. Às vezes há situação que
premeditamos o pecado. Isso é muito perigoso. A raposinha, ela quer fazer isso. Ela quer fazer o crente pecar, entristecer Deus, entristecer o Espírito Santo. Mas ela vem nas coisas pequenas. Tome cuidado com as coisas pequenas da sua vida. Você pode até dizer, pastor, não tem problema, isso aí não tem nada a ver, é uma coisinha pequena, é a raposinha. Tome cuidado. O Espírito Santo fala com você, a palavra te adverte. Eu costumo dizer, irmão, que o pecado ele anda assim, ó, do teu lado, esperando você fracassar, esperando você dar uma brecha. E quando você dá, o pecado entra e ele é consumado. Quando você vê, ou você está no mundo ou está fora da presença de Deus. Vai acontecer. Pessoas dentro da igreja, fora da presença de Deus. Pessoas dentro da igreja, fora da presença do Senhor. Jesus vai vir, não vai subir. A preocupação de Deus, irmãos, pelas ovelhas é grande. Mas o problema é o desinteresse sobre as coisas de Deus, sobre afastar daquilo que desagrada o Senhor. Irmãos, é tão terrível a atuação do inimigo hoje para derrotar a igreja e desanimar o povo, irmãos. É muita. Ele consegue persuadir pessoas, consegue as pessoas fazer coisas que não agradam a Deus. Ele vai segurando essas pessoas até a trombeta de Deus tocar e a igreja ser arrebatada. Ele vai minando e tardando de você se aproximar de Deus. Ele te tira da presença do Senhor e dá um esfriamento na tua vida, para que você não esteja preparado e preparada. Por isso Deus ele diz: olha, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E como nós nos preparamos? Conversando? Não. Cantando? Não, isso aí não é uma preparação. Visitando ao outro? Não, isso aí não é uma preparação. Você se prepara buscando a presença do seu Deus, vigiando e lendo a palavra. Então você, mesmo que a tentação venha, você não vai cair, porque o Senhor está com você. O Deus de Israel, Ele é o teu refúgio, Ele é o teu guardador. Então, irmãos, quando você vê ou sentir a presença da raposinha, da raposa, na tua casa, no seu trabalho, o Espírito Santo já te dá o discernimento. Não caia na onda dela, na onda dele. Não dê ouvido, porque quer te tirar da presença de Deus, quer esfriar a tua fé. Então, irmãos, glória a Deus. O que precisamos é ficarmos vigilantes. Se eu e você ficarmos vigilantes, irmãos, o inimigo ainda que tente, mas o Senhor está com você. O teu guardador, ele vai estar do seu lado. Agora você não pode cair nessa. O diabo tentar te tardar, tentar fazer você parar, tentar fazer você desanimar de orar, de buscar a presença do Senhor. Você tem que entender que esses tipos de mensagem é para tardar quando Jesus vier buscar a sua igreja. E de repente, quando Ele vier buscar, você não está pronto, você não está pronta. Então, irmãos, vamos estar vigilantes.
todas as coisas que vier à sua volta, ao seu ouvido, à sua casa, no seu trabalho, tenha discernimento. Ora ao Espírito Santo, ora a Deus: Senhor, olha o que está acontecendo, isso é seu. O trabalho do inimigo, irmãos, é matar, roubar e destruir. Então o que precisamos, irmãos, é estarmos vigilantes, buscando a presença do Senhor. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém, irmãos. Então guarde essa palavra.